Olá, querida família e comunidade da MF José Blota Júnior. Meu nome é Cassiana Amorim e eu sou a coordenadora pedagógica do período da tarde. Estarei com vocês durante todo esse ano, acompanhando os alunos do ciclo de alfabetização. Estamos muito felizes com a presença dos nossos alunos de primeiro ano. Quero me dirigir diretamente a eles e dizer que vocês são muito importantes para a nossa escola. É por isso que nós organizamos essa pauta e que nós organizamos também todos os momentos educativos que vocês vão ter durante esse ano. Serão momentos de muita aventura, muita curiosidade, momentos de muita alegria. Eu espero que vocês se sintam muito bem aqui conosco. Bem, nós vamos iniciar então a nossa pauta e eu gostaria de começar apresentando para os pais e para as famílias as coisas diferentes que vocês vão encontrar na nossa escola. Então, diferente do outro ciclo, a partir de agora, os seus filhos terão aulas com professores regentes de sala e também com professores que são aqueles especialistas de áreas diferentes. Então, por exemplo, só para você ter uma ideia, nós vamos ter aqui os professores regentes de sala que darão aula de português, matemática, natureza, sociedade e darão as lições de casa. No primeiro A, nós temos a professora Leia. No primeiro B, nós temos a professora Roberta. No primeiro C, nós temos a professora Luciana. E no primeiro D, nós temos a professora Sara. Também nós temos, agora, os professores especialistas, começando pela professora Noeli, que é professora de artes, professora de educação física, que é a professora Ana Gabriela, a professora de inglês, que é a professora Luciana, a professora de sala de leitura, que é a professora Heloísa, e o professor André, que é de informática educativa. Esses profissionais ajudarão a compor aquilo que é a construção da alfabetização das crianças do primeiro ano. A alfabetização acontece não apenas para que a criança aprenda a ler, mas também para que a criança aprenda a contar, a conviver, a se movimentar, entre outras coisas. E isto é alfabetização completa, e a nossa escola oferece isso para essa comunidade. Assim, sabendo, nós temos algumas regras importantes para que todo esse relacionamento que vamos cultivar durante esse ano seja um relacionamento muito agradável. A primeira regra que eu gostaria de apresentar a vocês é a questão dos horários. Isso mesmo. A criança deverá estar dentro da escola pontualmente às 1h30. Às 18h20, pontualmente, nós teremos a hora da saída. Por isso é importante que você se organize para buscar a sua criança no horário. As crianças, às vezes, se sentem um pouco abandonadas quando acontecem alguns atrasos. Então vamos evitar isso e vamos chegar às 18h20, que é o horário ideal. As crianças deverão ser enviadas preferencialmente com o uniforme ou com roupas adequadas para fazerem atividades físicas. Roupas que permitam a movimentação sem que exponham partes do corpo que não são necessárias para essa atividade. Preferencialmente, as crianças devem vir de uniforme para a escola. Esse uniforme que vocês compram ali, não é, pelo aplicativo, e também, claro, com o seu tênis. Chinelos ou tênis de rodinhas, ou até mesmo outras sandálias que exijam amarrações, são muito desconfortáveis e podem se quebrar no meio do caminho. Não se esqueça, porque aqui nós temos muitas escadas e muitos acidentes podem ser evitados se tão somente as crianças vierem de tênis. Evite mandar a sua criança com unhas muito compridas, isso pode causar alguns danos, inclusive para os coleguinhas. Importante, olhem sempre a cabecinha dos seus filhos. Às vezes, pode acontecer de algum foco de piolhos, e isso se espalha, como vocês já sabem bem. Todos os dias, ao chegar em casa, pegue a mochila da sua criança e observe o que tem dentro. É muito importante saber o que a criança traz da escola, e é muito importante saber o que a criança vai levando para a escola. Objetos que não são próprios para a realidade escolar não devem, de maneira nenhuma, ser levados para a escola. Esses objetos que são levados para a escola às vezes se perdem e às vezes são objetos impróprios que deveriam estar na sua casa. Observe. Aqui na escola, cada turma tem 2 horários de lanche. Um horário mais curtinho, de aproximadamente 10 minutos, no caso do primeiro ano, é às 2h15, que é o horário para um lanchinho. Normalmente a escola já providencia um lanchinho para as crianças. Às vezes é uma bisnaguinha, um suco, uma fruta. E após uma boa parte da aula, vem o próximo lanche, que não é mais um lanche, é uma refeição. A refeição acontece, normalmente, às 16h40. A nossa escola recebe o atendimento especializado de uma nutricionista que planeja, juntamente com as cozinheiras, quais são os alimentos necessários e fundamentais para que a sua criança tenha uma nutrição completa. Se a sua criança não come a comida da escola, por favor, evite enviar para elas coisas com muito açúcar, doces, chocolates. Também evite
coisas com muito sal, como esses salgadinhos que nós conhecemos bem. Evite também, por favor, refrigerantes. A opção por alimentos mais saudáveis é sempre melhor, mais acertada. Tudo bem? Duas coisas importantes para manter dentro da mochilinha da criança: uma garrafa com água, e não precisa ser uma garrafa cara. Uma garrafa simples, dessas até de refrigerante pequenininho, pitulinha, ou um pouquinho maior, com uma tampa, vedar bem para não derramar, não causar acidentes dentro da mochila. Nada de garrafas caríssimas. Vocês sabem que as crianças esquecem, quebram, e isso é muito natural nesse momento que elas estão vivendo. Agora, no primeiro aninho, elas estão aprendendo pela primeira vez como é cuidar do próprio material. Por isso, as garrafas caras só deixam a relação entre você e a criança ainda mais tensas. Garrafas plásticas com boa vedação são o ideal. Uma toalhinha também é importante, porque normalmente quando as professoras levam as crianças para o almoço, elas lavam a mão, então é uma toalhinha para secar as suas mãozinhas. Se você tiver alguma dúvida com relação a matrículas, a documentos, da secretaria da escola, ao transporte escolar, você pode ligar para o telefone 5896-8080. Nesse número, você vai conversar com os diretores, com os assistentes de direção, com os funcionários para resolver essas questões. Se você quiser também, poderá conversar comigo para falar sobre algum problema que a sua criança esteja enfrentando, se a sua criança não está se desenvolvendo como você gostaria, venha conversar comigo. O meu horário de atendimento é de segundas e quartas-feiras, das 15 às 17 horas. Eu espero você. É só ligar na secretaria e você já vai pedir para falar comigo. Lembra? Cassiana Amorim, coordenadora. Haverá um combinado entre as professoras e os alunos chamado Dia do Brinquedo. Nós ainda não temos o dia específico, porque ainda estamos fechando os horários. Mas provavelmente para o início de março, nós vamos ter um cronograma em que as crianças poderão trazer um brinquedo. O importante é que você não mande um brinquedo caro, um minigame, um jogo eletrônico de outra categoria. Não mande brinquedos muito caros. Mande brinquedos mais simples, em que a sua criança consiga compartilhar com outras crianças e se divertir. Existem alguns materiais que são importantes que sejam enviados para que o trabalho flua dentro da sala de aula. Dentre os materiais já estão aqueles que você já conhece, como, por exemplo, o lápis, a borracha, o lápis de cor, ou a apontadora, a tesoura, a cola. Também nós pedimos sempre para que aqueles que puderem enviarem ali umas 200 folhas de sulfite, mas fica a critério de vocês, é na verdade uma contribuição voluntária que nós pedimos para que as crianças também tenham esses materiais na escola e não apenas em casa. Haverá um caderno de capa dura com uma matéria, não precisa ser muito grosso. Esse caderno de capa dura, ele vai ser usado com atividades em sala de aula e deve ser enviado para nós. Esse caderno deve ter a capa dura porque é mais fácil de colocar na mochila sem deixar amassar as orelhas do caderno. Outra coisa importante é um outro caderno de capa dura para lição de casa. Lembre-se, cadernos sempre fininhos, assim, de uma matéria apenas. Não precisa ser um caderno muito grosso. Não mande caderno de 10 matérias, justamente porque esses cadernos de 10 matérias são muito pesados para a mochila da criança. Cada material poderá ser identificado, assim como o meu está escrito o meu nome. Cada caderno deve ser identificado para que não haja confusão com as professoras, com os alunos e tudo mais. Uma outra coisa importante que você deverá enviar é uma agenda. Não é necessariamente uma agenda, a não ser que você queira. Existem nas papelarias agendas escolares, como essa daqui, que tem a separação dos dias. Mas um caderninho de brochura como esse será suficiente para que a professora cole aqui no caderninho um bilhete. E aproveite, veja todos os dias a agenda do seu filho. Olhe, se você tiver alguma comunicação a fazer, manda um bilhete por aqui. Será muito útil. Todos os dias as professoras tiram das mochilas das crianças este caderno, que é preciosíssimo para a nossa comunicação. Portanto, mande por aqui os seus bilhetes, as suas dúvidas, o afastamento, o motivo pelo qual a criança não está vindo. Sempre é bom avisar a professora sobre o que está acontecendo com o seu filho, sua filha. Saúde, com a segurança, entre outras coisas. Envie um caderno de desenho para as aulas de arte e um caderno grande de apenas uma matéria para as aulas de inglês. Quero relembrar a você que esses cadernos ficarão todos na escola para o uso dos alunos nesse espaço, para evitar que a mochila da criança fique muito pesada. Ao final do ano, todo esse material será devolvido para a sua família. Para concluir essa nossa pauta, eu quero contar a você uma historinha. É pequenininha, mas tem um grande significado. Era uma vez um casal
que morava numa casa muito bonita com um quintal bem grande. Um dia, após uma chuva, uma árvore foi derrubada e aquele canteiro ficou vazio. O homem olhou para aquele canteiro e pensou: um belo espaço para fazer uma horta, com muitas frutas, com muitas verduras, vou começar a plantação. Ele começou a mexer ali na terra. À noite, quando a sua mulher chegou do trabalho, que olhou aquele espaço vazio, pensou a mesma coisa. Que espaço legal esse aqui. Aqui bem na frente da varanda, acho que vou fazer um jardim. E ela começou a revirar a terra para plantar lindas flores. Acontece que nos outros dias, o homem chegou de manhã e plantou nos canteirinhos, foi plantando ali sementes, semente de vagem, semente de quiabo e várias outras sementes ali de tomate, etc. Quando a mulher chegou em casa à noite, com os seus pacotinhos de sementes, já foi fazendo a mesma coisa. Escavou a terra e foi plantando as suas sementes. Ela pensou em margaridas, ela pensou em girassóis, em gérberas e flores muito bonitas para decorar aquele ambiente. Ao final de algumas semanas, a mulher começou a perceber que brotavam por ali coisas que ela não tinha plantado. Ela ia lá então e arrancava aquelas coisas. O homem, por sua vez, quando começou a ver as primeiras sementes germinando e aqueles primeiros brotos nascendo, eram brotos de coisas que ele não tinha plantado, o que ele fez? Podou também. No final de um período, estavam os dois, o marido e a esposa, esgotados e muito irritados com aquele canteiro. Ou enquanto eles estavam sentados na varanda um dia, vendo os pássaros cantarem, o homem olhou para sua esposa e disse: Olha, aquele canteiro ali tem a terra muito ruim. Acho que foi por isso que a árvore até foi arrancada. E a mulher olhou para ele e falou assim: Nossa, querido, é verdade, aquele canteiro tem uma terra péssima. O que se planta nem nasce. Acontece que um olhou para a cara do outro. Ué, mas como você sabe disso? E eles perceberam. Sabe o que faltou entre eles? Comunicação. O canteiro é a sua criança. Você é a pessoa que quer plantar coisas úteis para a vida da sua criança. A professora quer plantar coisas úteis e também belas, como flores, para a sua criança também. É por isso que vocês precisam se comunicar. A agenda escolar é um belo mecanismo para a comunicação de você com a professora da sua criança, de você comigo, a coordenadora, também com o diretor e com quem quer que seja, para resolver os problemas da sua criança, para que a sua criança seja muito bem atendida na nossa escola. Evite que a sua criança falte às aulas. Também zele pelos materiais que você recebe em casa. Veja todas as vezes na agenda bilhetes ou mesmo comunicados de lição de casa. A comunicação entre a escola e a família é essencial para o crescimento das nossas crianças. Eu desejo a você um lindo ano letivo, que a sua criança se desenvolva, que cresça e que seja muito feliz entre nós. Da EMF José Blota Júnior. Até mais, aquele abraço, tchau, tchau.